Queridos, vamos então pegar os nossos livros e a nossa Bíblia. Nós vamos recorrer à Escritura sempre que necessário para fundamentar e esclarecer pontos essenciais das verdades bíblicas. Começamos a semana retrasada, salvo engano, a leitura do livro Nascidamente e lemos apenas a palavra do autor. Pequena palavra de introdução, mas hoje nós vamos entrar efetivamente no conteúdo do livro a partir do capítulo 1. Lógico que este livro ele vai nos apresentar as principais verdades da Escritura, isso segundo o nosso juízo. Quando nós falamos principais verdades, pode ser o caso que outros cristãos considerem verdades ou supostas verdades que não estejam no livro como sendo principais. O Devap, que tem um olhar mais voltado para as questões do Espírito, o Devap, que tem um olhar mais voltado para as questões do reino, questões eternas, de natureza eterna, o Devap julga que as verdades aqui apresentadas são as mais importantes, no sentido de nós compreendermos melhor a nós mesmos, compreendermos melhor a nossa história que eu me refiro à história do homem em relação a Deus, a história do homem em relação ao pecado, a história do homem em relação à redenção e a história do homem concernente ao seu amadurecimento. A humanidade está em vias de amadurecimento, seja positiva ou negativamente falando. Neste livro nós vamos apresentar o que há de mais essencial nesse sentido, abordando também a segunda vinda de Cristo, e fala do desfecho dessa história nossa. E, portanto, nós julgamos que essas verdades são essenciais e que nós, cada um de nós, compreendendo essas verdades do ponto de vista da sua organicidade, nós vamos entender o que significa a verdade sob a ótica orgânica da Escritura. Nós acreditamos que, tendo nós a compreensão dessas verdades orgânicas, nós teremos aí minimamente um caminho seguro para nós percorrermos na busca da nossa salvação. Lógico que não tem aqui nenhum segredo, nenhuma fórmula mágica de salvação. Pelo contrário, a própria Escritura nos fala que o caminho da vida é um caminho estreito. Logo, sabemos que a fé procede de Deus, que a fé é dom de Deus e que a fé é o único elemento capaz de ajustar a consciência do homem, mas essa fé é uma fé dinâmica, real, que age positivamente no coração do homem, que o faz, consequentemente, caminhar esse caminho estreito, o caminho da vida. A salvação não é algo que se conquista, ou que se adquire, ou que se ganha, no sentido mágico da coisa. Não existe nenhuma magia, não existe uma espécie de ação unilateral que não passe pela vontade humana, que não passe pela decisão humana, que não passe pelo coração humano. Salvação, nós vamos entender que ela é um acontecimento. Salvação é um acontecimento. Salvação é um processo de reversão da queda ou do pecado que acomete o ser humano. Assim como o pecado também é uma questão de acontecimento,
a salvação semelhantemente. Tá bom? Então convido a todos a nos acompanharem paulatinamente, passo a passo,